Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Nível Acima. Um programa dedicado a impulsionar o desenvolvimento pessoal e profissional. Por aqui já passaram alguns colegas falando de saúde, inovação, tecnologia, finanças, desenvolvimento pessoal, liderança. E com esses objetivos, a gente traz de trazer insights e provocações para que vocês possam se identificar e se desenvolver. Bom, eu me chamo Leonardo Amaral, eu sou o CEO da Elo, médico, radiologista, e hoje, propositalmente aqui, eu convidei duas pessoas que estão muito ligadas à minha jornada do meu momento, a gente vai tratar de assuntos de tecnologia. Tem aqui Marcos Leitão, médico também, diretor hoje de inovação e tecnologia da MedSenior. Tem uma jornada incrível de transição entre a linha de frente da medicina e a liderança de transformação digital e inteligência artificial. E também meu amigo Giuseppe Feitosa, por sua vez CEO da Aico Technology, com a história de atravessar fronteiras, começou na Europa, passou por grandes corporações e hoje lidera uma empresa referência em cibersegurança e cloud. Dois nomes que estão literalmente elevando o nível de suas áreas. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Bom, aqui eu me pauto aqui algumas perguntas para a gente desenvolver, mas é muito aberto, vocês podem me perguntar, mas a gente vai aqui explorar histórias e experiências de vocês, entendendo os momentos que levaram vocês a atingir esse nível acima. Por isso, estão convidados aqui a falar abertamente como foi essa jornada. Preparei algumas perguntas que guiarão desde a infância até os dias de hoje, abordando descobertas pessoais, desafios superados, decisões marcantes e grandes conquistas. Primeiro, quero saber um pouco de como foi a trajetória de vocês até chegarem onde estão hoje. Bom, vamos passar um pouquinho pela infância. A formação de um líder começa muito antes do crachá ou da diploma. Vamos voltar um pouco no tempo. Então, Giuseppe, você saiu do Brasil, aonde muito jovem foi estudar no Reino Unido. O que sua infância em Vila Velha você ainda carrega do seu jeito de liderar e empreender? Cara, a minha infância foi, assim, eu considero muito legal, assim, eu nasci em Vila Velha, então Vila Velha ainda não era conectada com Vitória, então ir a Vitória era uma jornada longa e distante para mim como criança. E crescendo em Itapuã, em Vila Velha, eu peguei o comecinho, assim, eu acho que foi o primeiro condomínio no finalzinho da Rua São Paulo, o Conjunto Beira-Mar. Eu fui morar lá com 2 anos de idade, em 78, e a Itapuã era completamente selvagem, não existia um prédio na orla. Detalhe, nós éramos vizinhos, né? Não era pavimentada. Eu sempre muito alucinado com o mar. Então, aos 4 anos de idade, meu pai me colocou minha pai e minha mãe colocaram para nadar, para aprender a nadar, porque eu era muito tentado a entrar na praia o tempo todo. Meu pai decidiu que esse menino tem que saber nadar muito bem, porque a gente não vai conseguir segurar ele. Então, o envolvimento com a natureza, com surf, mergulho, caça submarina, sempre teve muito próximo. Assim, acho que na minha infância, não teve um dia que eu não fui à praia. Eu morava assim, eu saía do condomínio, que não tinha muro na época, né? Ia para a praia e tinha uma colônia de pescas ali, que ainda existe hoje, mas eles eram prática muito extensa, né? E eu sempre acordava de manhã antes para a escola para ajudar a puxar rede, levava uns peixinhos para casa. Então foi uma infância muito, muito saudável, assim. Eu era péssimo jogador de futebol, ainda sou. Então era um esporte que mais as pessoas tinham afinidade, e o meu era estar no mar, nadando, mergulhando, e fazendo essas atividades um pouco mais alternativas, entendeu? Muito bom. E eu também vivi isso, porque eu vivi em Itapuã, né? Minha infância, adolescência foi ali, então era muito selvagem, né? Vamos dizer assim, muito né? selvagem, assim. Ruas de areia, e a gente também gostava da prática do surf, de mergulho, e tinha o quintal ali, Itapuã, como esse
Assim, na Praia da Costa, eu lembro que para mim era uma coisa muito distante, assim, o libanês, assim, eu lembro que não tinha um caminho fácil para você ir pela orla calçadão, né? Era tudo estrada de chão ali. Mas, assim, eu sou muito grato por ter visto tudo isso e ter tido a oportunidade de carregar isso comigo até hoje, entendeu? Que bom. Já você, Marcos, nasceu em Vassouras, né? Interior do Rio. Que memórias ou inspirações daquela época te ajudaram a moldar o profissional que você é hoje? Léo, muitas memórias, e eu acho que foi um importante momento da minha vida. Poucas pessoas sabem, mas com 3 anos de idade meu pai faleceu para mim. Na verdade, ele saiu de casa e nunca mais voltou, então naquele momento eu deixei de ter pai. E poderia ter várias desculpas do mundo para não querer fazer nada ou ser uma pessoa que talvez não estivesse aqui hoje. Então fui muito resiliente. Eu e minha mãe, fui criado numa cidade muito do interior. E naquele momento eu percebi eu tenho que fazer algo diferente. Assim, eu não estava acomodado do jeito que eu estava, então sempre eu fui muito questionador. Por que eu tenho que ser dessa forma? Por que eu não posso fazer? E quando eu cheguei na idade de uns 14, 15 anos, no segundo ano, mais ou menos, no segundo grau naquela época, né? E a minha mãe falou, meu filho, você não tem condições de fazer uma faculdade de medicina por vários motivos. Eu falei, mãe, eu vou fazer faculdade de medicina. E aí eu fui, estudei bastante, perdi várias noites de sono, vários finais de semana muito legais com os meus amigos, eu deixei e fui fazer uma faculdade federal fluminense em Niterói. Isso para mim foi uma inovação já, porque eu poderia muito bem me acomodar. E eu me questionava muito, assim, eu quero diferente, eu quero fazer diferente. Então, na minha infância, por essa perda que eu tive do meu pai, eu acho que ela me motivou. Então, uma provocação. Uma provocação para mim, esse foi o primeiro dia D que eu tive, assim, não quero ir por esse caminho. Assim, foi uma lição aprendida, eu não quero ir por esse caminho. Então, me direcionou bastante para querer fazer algo diferente. Para mim, a minha vida começou em inovação com 3 anos de idade. Ótimo. Legal. Bom, então, passando pela infância, agora a gente vai para a descoberta profissional. Nem sempre a primeira escolha profissional é a definitiva, né? Ainda mais no mundo de hoje. Sim. As pessoas passam aí por 4 e tem profissões que já não vão existir, outras que vão surgir, então imagine nesse mundo que a gente vive. E às vezes a gente descobre que a verdadeira vocação está num lugar completamente diferente do que imaginávamos. Marcos, você começou como cirurgia e foi gestão e inovação. Quando foi que você percebeu que o seu lugar era mais estratégico do que assistencial? Bom, eu tenho 20 anos de formado, né, Léo? Passei por bastante coisas, assim, eu me formei, logo depois eu fiz cirurgia geral, depois eu fui especialista em cirurgia de trauma, depois terapia intensiva. Muito feliz com a minha jornada até aquele momento, atendendo pacientes graves, que era sempre algo que eu gostava muito, de poder ver a transformação rápida, e isso me trazia muita felicidade. Em algum momento da minha vida, ao longo dessa jornada de 20 anos, eu percebi que eu queria fazer algo diferente, eu queria transformar a minha vida, ou seja, eu tinha um propósito e aquela jornada que eu estava naquele momento não estava em alinhamento com o meu propósito. Então, eu tinha muita percepção de que a minha capacidade de atendimento clínico ou cirúrgico de 1 para 1 era limitada. Então, eu comecei a buscar alternativas e soluções para que eu pudesse alcançar maior quantidade de pessoas e, obviamente, através de sistemas, através de tecnologia e de inovação, eu fiz essa transição de carreira, da qual não me arrependo. Eu acho que hoje eu continuo médico, mas o médico não de 1 para 1, mas de 1 para muitos, através de pessoas especiais, de produtos especiais, a gente consegue, de fato, alcançar um público maior e está alinhado com o meu propósito. Acho que o propósito, acima de tudo, é o que te leva o caminho que você quer seguir na sua vida, né? Eu já te conheço de alguns anos já, mas te conheci já como médico, como referência, como coordenação, né? Você era um diretor clínico de um grande hospital aqui de Vitória e acompanhei essa sua trajetória. Eu nem sabia que você era cirurgião, na verdade, eu não conhecia o Marcos cirurgião. Sim. Mas é um cara meio provocado. Acho que você falando isso faz muito sentido para mim hoje. A cadeira que você está ocupando, os desafios, né? Que está dentro de um grande grupo aí, depois você vai falar. Claro. Eu acho que você, como médico em 20 anos, você consegue enxergar quase todas as ineficiências da cadeia. Toda a jornada. Toda a jornada. E vai ser brilhante, porque ele conhece o chão de hospital. Não, exato. Né? Eu acho porque que isso
trazer um desenvolvedor, mas não saber o que criar, onde que existe a dor, né? Mas era o médico incomodado, né? Porque muitos médicos estão só ali, eu faço aquilo ali, a minha parte. Isso gera uma frustração. Você chegava em casa todo dia e você faz na medicina algo que você fazia 10 anos atrás, há 20 anos atrás, não muda. Eu falei, cara, a gente tem que mudar, a gente tem que se unir, a gente tem que somar esforços para transformar. Não dá para ser da mesma forma. Então a gente tem que somar esses esforços. Hoje é um episódio aqui, para mim, com muito significado, porque eu me reinventei. Na pandemia, né? Eu fazia uma coisa, cara, tá muito chato isso. Tá muito chato, a gente pode fazer isso escalado e atingindo mais pessoas, com mais propósito, com mais resultado. Sim. Cara, isso muda, né? Mas assim, vocês dois, obviamente, têm uma personalidade questionadora e olhando para um problema, dando 3 passos para trás, né? De uma forma bem macro, né? Uhum. Então, assim, eu acho que tanto você quanto o Marcos são pessoas diferenciadas que não estão focados só naquela especialidade. Abrimos o prisma aí. Exatamente. Bom, Giuseppe, depois de trabalhar em grandes corporações, eu sei aí, você pode até citar um pouquinho, você morava na Inglaterra, né? Sim. E decidiu empreender no Brasil. Sim. O que te moveu a fazer essa virada tão ousada? Rapaz, assim, vamos falar a verdade aqui. Eu conheço um pouco. O meu pai foi fazer um PhD na Inglaterra em 93 e a gente teve a oportunidade de ir todo mundo com ele, né? Eu estava no último ano da escola técnica, eu fiz eletrotécnica e eu me lembro claramente meu pai falando, olha, você pode ir com a gente e tentar uma universidade lá, de alguma forma, ou você pode ficar no Brasil, faz seu cursinho, igual todo mundo está fazendo, vai para a UFES e vida que segue. E eu sou mais velho de 6, né, de 6 filhos. E meu pai deixou muito claro para mim, assim, cara, assim, eu vou ser bolsista, não tem grana suficiente para manter 6 filhos na Inglaterra, e se você quiser fazer essa jornada, você vai ter que fazer assim, com seus próprios esforços. E eu, assim, eu era sempre fui muito atirado, para mim sempre tudo vai dar certo, e foi. E quando eu cheguei lá, assim, eu nunca tinha feito inglês, porque eu estudava na escola técnica do inglês técnico, foi a única exposição à língua inglesa que eu tive. E eu fui recebido lá e as minhas notas foram aceitas em várias universidades. Só que eu tinha que passar numa prova de inglês, era uma TOEFL. E eu fui para o laboratório de línguas da faculdade e tinha uma senhora lá, chamava Mrs. Cardin, ela era a gestora do departamento. E ela me apresentou o laboratório de TOEFL, que basicamente eram vários gravadores com as fitas, né, para você ouvir, e ela tinha 150 provas passadas do TOEFL. E eu olhei para aquilo ali e falei, cara, eu não vou conseguir aprender inglês, eu tenho que meio que decorar. E eu comecei a pegar essas provas e fazia as provas, errava, e depois eu decorava a resposta, e foram mais de, assim, 100 provas que eu fiz, e eu não sabia falar inglês, eu não sabia entender, mas eu sabia mais ou menos o tipo de resposta que... Sabe quando você aprende uma coisa por osmose assim, mas você não tem noção do que é, mas você sabe a resposta certa. E eu fiz essas provas, quase fechei a prova de TOEFL, eram 700 pontos, eu fiz 690, e fui aceito na universidade. E quando eu cheguei na universidade, o ano letivo lá começa no final de agosto, eu cheguei na universidade e comecei a assistir as minhas aulas. Em dezembro, no fechamento do primeiro trimestre, eu encontrei a coordenadora, Rachel, que tinha me entrevistado, e ela no corredor fala assim, que bom que você veio para o segundo semestre, e assim, aí eu falei, não, Rachel, eu estou aqui desde agosto, ela, mas você não está cursando ciência da computação? Aí eu falei, assim, lógico que eu estou, esse cara aqui é da minha sala, o Mark aqui é da minha sala. Aí ela olhou assim e falou assim, não, mas o Mark está fazendo administração. Então eu estava tão perdido, eu fiquei 3 meses
fazendo o curso errado, indo para outra aula. E aí ela viu como eu era muito deficiente na língua inglesa e ela sugeriu eu voltar em janeiro e me engajar no programa de Foreign Students. Então, eu basicamente entrei nesse programa em janeiro e recomecei a faculdade em setembro do outro ano, porque eu não tinha condições de entender o que acontecia. Assim, eu lembro que eu ia... O professor andava num capítulo de um livro, eu tinha que ler o capítulo, eu tinha um dicionário Aurélio de inglês para português, tentar traduzir. Então, uma coisa que as pessoas liam em 20 minutos, para mim era um trabalho de 2 dias, entendeu? Então, assim, 1 ano depois eu comecei o curso de ciência da computação e eu rapidamente percebi no segundo ano que essa parte de engenharia de software, para mim, era muito massiva, assim. Eu não era um cara que conseguia sentar por várias horas no laboratório, ficar codando, ficar na frente da tela. E nesse mesmo ano, nesse segundo ano, a Microsoft foi à universidade e deu a chance de todos os estudantes que quisessem passar um verão lá, 6 semanas, no campus da Microsoft, de você passar o verão lá estudando. Só que a gente ia para lá e você não tinha nada para fazer. A única coisa que tinha um laboratório que você podia fazer umas provas da Microsoft. Então você ia lá, fazia aquelas provas do Microsoft, e não era como, assim, a prova custava 150 libras para fazer na vida real. E lá dentro eu podia fazer a prova, errava tudo, tomava um café, depois voltava, fazia de novo. E eu fiquei o verão inteiro fazendo essas provas e voltei para a faculdade em agosto. Enfim, 2 semanas de aula, Rachel me chama no gabinete dela, né? E eu achando assim, aí tava o cara da Microsoft lá, eu já pensando assim, cara, o que eu fiz? Eu fiz alguma coisa errada, vou tomar uma bronca. Aí o cara falou comigo, não, que eu tinha passado em 6 provas. E isso me dava uma qualificação de MCSE, Microsoft System Engineer. E ele queria que eu fosse um consultor júnior, que eles estavam precisando de pessoas com aquela qualificação. E eu falei com ele, cara, assim, eu nunca botei a mão num servidor. Eu ia lá, fazia a prova, acertava e voltava. Mas assim, você passou, você tem a qualificação, então a gente queria trazer você para o time. Aí a Rachel olhou para mim assim, eu meio que pensando se eu queria fazer aquilo ou não. Ela olhou para mí assim e falou, você tá esperando o que vai, pô? Aí eu comecei essa jornada dentro da Microsoft, fiquei 18 meses lá, e depois que eu peguei um traquejo nas empresas de Londres, eu descobri assim que rapidamente que se eu fosse um consultor autônomo, eu podia literalmente ganhar 10 vezes mais do que a Microsoft estava me pagando. E eu comecei a trabalhar dessa forma. E assim, foi muito bom, atrasou a minha formação, eu me formei em 1999, então eu entrei na faculdade em 94, eu fui formar em 99, mas eu fui exposto a muitas empresas muito legais. Assim, eu peguei uma época, se eu for fazer um recorte, sim, foi um boom de vários fundos de investimento e boutiques de investimento americanas que estavam se mudando para a Europa, e obviamente os americanos pousavam todos em Londres e dali eles operavam as operações de investimento na Europa. Então, depois de alguns anos fazendo vários serviços para vários desses bancos, em 99 eu fui chamado para assumir mesmo uma posição de um banco chamado Hicks Mills Tate First, é um banco de Dallas, HMTF, e tocar a operação deles na Europa, Alemanha, Irlanda, eles tinham, acho que, França também. E eu era muito novo, mas assim, eu dava conta, eu viajava, virava à noite, e foi uma experiência muito, muito legal. Só que a partir do momento que eu comecei a ganhar muito mais, eu também comecei a viajar mais e querer estar no Brasil. Outras ambições. Não, eu queria estar no Brasil. Eu comecei a voltar para casa, rever meus amigos, e
Quando eu viajava para cá, eu tinha um sério problema. Aí vem a parte da decisão de investir na VIP Rede, que hoje é a Aico. Eu vinha e ficava sempre em Vila Velha, que eu adorava aquilo ali, né? E Vila Velha em 99, 2000 ainda era bastante selvagem, não é o que é hoje, né? E não tinha internet rápida, tinha internet de escada. E a internet de escada eu não conseguia me conectar com os sistemas da empresa em Londres para poder verificar. Então, assim, eu tinha que sair da minha casa em Itapuã e ir para Vitória 3 vezes ao dia para o prédio da Telemar, onde eu alugava um cabo que me dava um link de 128 kbps, que era uma fortuna, para eu poder me conectar com a VPN, olhar os sistemas, olhar se estava tudo certo. E eu ficava preso, eu não podia me deslocar. Eu tinha que ficar dentro da Grande Vitória, porque 3 vezes ao dia eu tinha que ir lá naquele lugar, abaixar meus e-mails e verificar o sistema. E em 2001, um amigo meu de infância, formado em telecomunicações na Inatel, estava trabalhando na Ericsson em São Paulo, e ele me falou que ele tinha um sonho de montar um provedor de internet banda larga em Vila Velha. E eu falei, pô, cara, precisa mesmo, porque é impossível de você usar a internet de escada. E assim, mas foi só uma conversa de bar, eu acho, não foi nem uma coisa muito séria. E ele pegou meu e-mail, eu trabalhava no banco de investimento, ele começou a me mandar um plano de investimento, Excel. Aí eu tinha já alguns amigos dentro do banco que me ajudaram também a modelar o plano de negócio. E em 2002, eu ganhei o meu maior bônus dentro do banco de investimento, e foi um ano muito, muito louco assim, em termos de câmbio, porque em 2002 o dólar era $1 era R$2,10, R$2,18. E o meu bônus ele era metade daquilo que eles precisavam para abrir a empresa. Eu ganhei o bônus em abril. Quando chegou outubro, o Lula ganhou a eleição pela primeira vez, a taxa, que era 2,2, foi para 4,90 e alguma coisa, assim, porque todo o capital estrangeiro saiu do Brasil assim, de forma imediata, que eles achavam que o Brasil ia virar uma Venezuela, ia ser o fim de tudo, e naquele momento eu falei, caraca, meu dinheiro vale mais do que o dobro que eu ganhei. Liguei pro meu amigo e falei, cara, vou investir, vamos fazer a parada. E mandei o dinheiro para investir num provedor de internet banda larga residencial. Primeiro. Que virou, depois o nome eu fui descobrir que foi ser VIP Rede, né? Nem o nome eu escolhi, nem nada disso. E assim, a gente abriu a empresa em 2003 e foi um sucesso muito grande os primeiros 2 anos, porque a gente oferecia um serviço que ninguém prestava e não tinha competição. E meados de 2004, acho que veio o Velox, da Oi, uma empresa chamada Velox, na época, que era par trançado. 2 megas. Exato, 2 megas, assim, era uma loucura. Só que no começo não foi 2 megas, no começo era 256 kbps, eu acho. E eu vendia 128. E vieram mais uma empresa da Excelsa, que era a Excelsa Net, se não me engano. Tinha uma Jato também, se não me engano. Não sei. Apareceram 4 empresas do nada. E de um dia para a noite, o preço que eu cobrava, eles estavam cobrando menos da metade do que eu cobrava, oferecendo o dobro da banda, e davam 3 meses grátis. E eu cobrava uma ativação ainda, eu cobrava uma taxa de ativação que eu já começava no lucro, né? Mas assim, eu nunca tinha botado o pé no Brasil até então, tá? Para ver a empresa, eu não conhecia a empresa. E o negócio começou a meio que despencar, e o meu sócio que estava tocando, ele me liga e fala, cara, eu ganhei um green card, e eu tô indo morar no Canadá, e vê aí o que a gente vai fazer, né, com a empresa. Então, isso foi no final de 2005 que eu recebo essa ligação. E aí, em abril de 2006, eu completei mais de 5 anos, já tinha mais 5 anos no banco, e eu podia tirar um ano sabático.
sem receber, mas eu podia tirar um ano. E eu liguei para o meu chefe, que na época que eu mandei o dinheiro para o Brasil em 2002, ele falou que eu era maluco, porque a ordem do banco era tirar todo o investimento e eu estava mandando dinheiro para o Brasil. E falei que as coisas não estão indo muito bem e eu preciso ir ao Brasil para tentar resolver. E eu acho que assim, na minha cabeça a intenção era de pelo menos vir a minha intenção era assim, vou fechar o negócio. Terminar bem, assim. Eu vou fechar o negócio e vou voltar pro meu mundinho. E eu vim em abril de 2006 pro Brasil e nunca mais retornei ao Reino Unido. 6 meses depois eu entrevistei um cara para entrar no meu lugar, que tá na empresa até hoje lá, como European Head of IT, né? E tô aqui na jornada no Brasil. Rapaz, quanta resiliência, né? Escolhas, marcos aí. Desistir é fácil, né? Cara, assim, história, hein? Momentos assim que ninguém imagina, assim, de você tem aquelas tempestades que acontecem aqui em Vila Velha, que chovem por vários dias. Então eu dependia muito de torres de transmissão. E eu tinha acabado de fechar um contrato com o meu primeiro supermercadista. Então eu conectava as lojas com a matriz. E era uma época de dezembro, obviamente, as vendas muito altas, e uma dessas chuvas, a torre onde a gente ficava, ela ficou sem energia. E quando eu percebi que não ia ter mais, a energia não ia voltar porque tinha desmoronado o morro e a cidade inteira estava um caos, eu passei 3 dias, eu e a minha equipe, obviamente, subindo e descendo o morro com no breaks. Então eu não tinha esses no breaks de 3 dias. Né? Então eu entrei numa lojinha de computador, comprei um monte de no break, carregava aquilo, a gente ficava subindo e descendo no break por 3 dias assim sem parar para manter essa loja funcionando, entendeu? Então assim, são coisas que aconteceram que assim, que se eu for contar, já caí de telhado, fiquei pendurado dentro do mercado por um braço só. Essa história eu conheço. São muitos desafios. Nada é fácil, né, cara? Até a gente, assim, eu não tinha suporte no final, quer dizer que eu não tinha como pagar para ter alguém na empresa no final de semana. Então, nos finais de semana, quando eu comecei a vender serviço corporativo, eu ficava de sexta-feira à noite até domingo à noite na empresa, até o último cliente dormir, porque eu era o atendente também de suporte, que fazia o monitoramento. Faz tudo. Ligava como Rodrigo, tinha vários nomes assim de suporte. Aí na segunda-feira alguém me ligava agradecendo, porque o cara foi muito atencioso, era eu mesmo, né? Eu vou passar o recado para ele. Você é um cara inovador, bastante vê oportunidades e principalmente as dificuldades que você passou, né? Com inovação é isso, né? Ter coragem e saber que a gente vai passar dificuldade. Né? Cara, assim, e aí fica uma coisa assim, né? Que até tem que tomar cuidado com isso, né? Porque na minha cabeça tudo é possível, né? E quando você tem uma empresa que tem 250, 60 funcionários, tudo ainda é possível, mas você tem que mover uma galera com você, né? Entendeu? Então, quando a empresa foi crescendo, o maior desafio que eu passei, eu acho que todo mundo aqui você também deve passar, é colocar todo mundo na mesma página, com a mesma cultura, com a mesma vibe, com a mesma visão. Então, assim, grande parte do tempo dos líderes hoje é essa fazer com que todo mundo ande, não empurrado, né, ande grato e feliz de estar nessa jornada com a gente, né? Então, o nosso desafio no dia a dia é cada vez mais esse. Muito bom. Conseguir passar toda essa história, essa energia para quem tá do lado também, né? Muito bom. Eu percebo que tem essa transformação, eu estou assistindo, né? A VIP Rede, empresa de provedora de internet, hoje vai fazer 22, 23 anos. 22 anos. Vocês estão vindo aí com um novo nome, a ICO Technology, né? E esse processo de mudar não só a marca, mas também a cultura, o modelo de negócio. Sim. Né? Cara, assim, o modelo de negócio, ele, no momento que eu botei o pé no Brasil, ele já mudou, né? Eu decidi, assim, que eu não tinha condições de atender residências, assim, o meu DNA todo era de atender empresas, e era óbvio que uma empresa estava disposta a pagar
por um serviço mais resiliente e bem feito. E naquela época também o banda larga residencial, a internet não era essencial. Então, assim, se o cara ficasse 3 dias 4 dias sem internet, não era o fim do mundo, sacou? Então, assim, mas empresas não. Empresas realmente elas dependiam daquilo para mandar e-mails. Não, a comunicação principal era e-mail na época, então ficar sem e-mail você estava sem nada, né? Ninguém usava mais fax. Então, eu enxergava como eu podia gerar valor para empresas. Eu não conseguia enxergar como eu poderia gerar valor para um usuário residencial que pegava um vírus e levava o computador lá na minha empresa porque ele falou que ele pegou vírus através da minha internet. E que eu que tinha que tirar o vírus. Não, acontecia toda semana, era uma doideira. Até assim, não, meu computador queimou porque tá ligado o tempo todo que meu filho não sai da internet, conserta meu computador. Aí você ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Então, assim, o primeiro produto que a gente fez foi interconectar empresas que estavam geograficamente dispersas. Então, era um produto caríssimo que eram oferecidas pela Embratel e pela Oi, e a gente conseguia fazer aquilo de uma forma com um valor muito mais reduzido e entregando muito mais valor para os caras. Então, a gente começou com esse produto. Desse produto de você conectar a matriz com filial e centralizar os dados em um único local, ficou evidente que tinha uma grande oportunidade em você tomar conta daquela infraestrutura para o empresário. Então, imagina um dono de supermercado naquela época, ele não queria saber do servidor, do disco, da memória, ele só queria saber o seguinte, cara, parou de funcionar, eu parei de vender, isso aí. Não tem como... A entrega final era essa, né? Então, a gente começou, assim, a tomar conta, que era minha praia, né? Tomar conta daquele servidor e não deixar ele parar. E... teve uma época que teve vários apagões no Brasil, naquela época de 2008, 2007, e eu via que toda vez que tinha um apagão desse, obviamente eles não tinham preparo para manter o no-break, gerador, dessas máquinas funcionando por muito tempo, então essas máquinas desligavam e na hora de voltar era um puta problema, banco de dados corrompido, e eu comecei a falar assim, pô, se eu trago isso para dentro da minha casa e eu tenho uma estrutura de gerador e de no-break robusta, desse problema eu não sofro mais e eu consigo entregar mais valor. Aí dali a gente começou a trazer a infraestrutura do cliente para dentro do nosso ambiente data center. Subsequentemente começamos a fazer o backup de dados para o cara, então se o servidor for corrompido eu tenho backup, consigo restaurar. E depois comecei a alugar servidor, eu fiz um contrato com a HP de leasing, então eu pegava os servidores como leasing e locava um servidor novo, porque às vezes o cara tinha uma máquina muito velha, e uma máquina velha, obviamente, muita dá problema. E em 2011 comecei a ver todos os meus amigos falando de nuvem, virtualização, nuvem, e eu falei, cara, o que é isso? Eu mergulhei dentro desse universo e falei, cara, esse aqui é o futuro com certeza, eu tenho que começar a mexer com isso. E começamos a tentar entender virtualização, primeiro dentro de casa, para ver como funcionava, em 2011, e em 2013 a gente achou que a gente estava... Achou, mas não estava. Achou que ele estava pronto para começar a prestar esse serviço de forma em escala, né? E assim, o que aconteceu, eu acho que a tecnologia de hardware e software ainda não estava quase pronta. E a gente meio que ficou um ano ali patinando de como prestar aquele serviço, e em 2014, finalmente, a gente lançou a nossa primeira nuvem privada, e começamos essa jornada aí de data centers, né? 2016 foi a nossa primeira experiência com aqueles primeiros ransomwares. E aquilo me deixou muito preocupado, porque eu não tinha como controlar um cliente meu de pegar um vírus daquele, porque naquela época as pessoas pensavam muito pouco em antivírus, firewall, abria qualquer coisa. Mas o impacto na minha operação era muito grande, porque eu gastava horas para restaurar o ambiente do meu cliente, e o cliente ainda achava que eu tinha alguma culpa, porque obviamente ele pegou vírus dentro do meu data center, mas até você explicar para o cara que, né, você tem que se cuidar e ter um bom antivírus, ter um bom firewall, ter política de segurança, você via assim, caraca, isso aqui vai
isso vai me causar problema de imagem, porque o cara vai falar bem assim, pô, eu tô no data center da VIP Rede e eu peguei vírus, mesmo a gente trabalhando a noite inteira para restaurar a operação do cara. Mesmo assim, ficava com a culpa, né? Ficava uma história meio que mal contada e difícil de você explicar. E a gente começou a olhar para esse mercado de cibersegurança. E dessa vez a gente estava um pouco mais estruturado, né, financeiramente, e ficou muito evidente assim, cara, se eu começar isso do zero, eu vou demorar muito tempo e talvez seja o momento de a gente tentar fazer uma primeira aquisição, uma primeira fusão com uma outra empresa que tenha o potencial. E na época tinha uma empresa local, ela chamava IT Masters, era até o investidor principal, era um grande amigo meu, o Wallace da Global Sys, e ele tinha uma pessoa fantástica que tocava a operação, o Guilherme Iglesias, e a gente indicava a Global Sys, a IT Master, para vários clientes nossos, e todo mundo tinha um feedback muito bom. E eu comecei a me aproximar um pouco do Guilherme para entender, né, se tinha um fit cultural ali. E a primeira experiência que eu tive de passar um bom tempo com ele, a gente fez uma viagem para São Francisco, no Vale do Silício. E a gente convidou o Guilherme intencionalmente, né, para ir com a gente. Passamos 14 dias. Quer conhecer uma pessoa, viaja com ela. 14 dias juntos e viajando. E como na época também a gente eu dividi um quarto com ele, então foi muito, muito próximo. Assim, a gente viajou em 14 pessoas, então na época assim, a gente tinha que dividir quarto para fazer essas viagens um pouco mais caras, né? E foi uma experiência muito legal. E no retorno eu meio que chamei o Guilherme para conversar. Eu mostrei a plataforma que a gente tinha na Icon, né, de potencial de crescimento de clientes. Ele ficou meio balançado, obviamente, e depois de uns 8 meses de conversa, a gente conseguiu trazer a IT Master para dentro da então VIP Rede, né, e estruturar um departamento de serviços, primeiro, serviços de monitoramento, venda e manutenção de firewalls, antivírus como serviço, estruturar essa área primeiro para depois a gente partir para um full cyber mesmo, né, para um departamento uma vertical de cibersegurança. E foi uma decisão muito feliz para a gente, porque a gente conseguiu não só crescer muito dentro da área de serviços, né, então hoje a gente tem, sei lá, mais de 100 profissionais alocados dentro de empresas, pelo Brasil todo, a gente tem pessoas em 21 estados hoje trabalhando com a camisa da Icon. Bacana. E a parte de cibersegurança de 3 anos para cá, ela foi a que mais cresceu. Né? Foi a que mais cresceu, assim, a gente cresce aí 3 dígitos, assim, acima de 200% desde a fundação aí de 3 anos. Então, foi uma jornada legal, assim, muito, muito legal e assim, muito grato pelas pessoas que a gente foi encontrando ao longo do caminho e foram nos dando oportunidade, assim. Você comentou hoje sobre o Marcos Aires, assim, que em 2008 para mim foi um divisor de águas, porque ele confiou a rede de comunicação de um hospital na minha empresa, esse pessoal do mundo dos mercados aí também, assim, o pessoal do Perim, do Carone, foram assim fantásticos, foram pedras fundamentais para a gente dar esses passos aí e chegar até onde a gente chegou, entendeu? Orgulho, né? Muito bom. Entendeu? História massa. Muito hoje legal, os números da Icon, só para o pessoal entender, vocês estão em quantos estados? Então, a hoje, infra, né? Você faz tudo lá. Hoje... cara, hoje a gente tem assim, 200... Isso aí tem um mês, né? 252 funcionários, obviamente deve ter aumentado. A gente tem escritório em São Paulo, na Paulista, a matriz fica aqui em Vitória. Hoje eu e os 3 diretores, a gente passa quase metade do nosso tempo em São Paulo e a outra metade aqui no Espírito Santo. A gente tem serviços nossos hoje, muito graças a essa exposição no mercado de saúde hoje em 21 estados, então a gente atende esses grandes fundos de investimento aí de saúde nas operações de saúde dele em 21 estados, e
vários clientes nossos da Capixabas, que tem exposição internacional, principalmente no mármore e granito, levaram a Aiko para 5 países hoje. Então a gente atende hoje 5 países, 21 estados e, cara, crescendo aí 30%, 25% todo ano. Eu não tenho que reclamar. Não tenho que reclamar. Assim, eu estou muito feliz mesmo. Que massa. Marcos, você lidera o núcleo de inteligência artificial dentro de uma operadora, né? A gente pode até citar aqui a Med Senior, que também crescendo absurdamente, né? Acho que os números são ali, a inovação, isso vai propiciar esse crescimento. Como foi conquistar esse espaço e se manter atualizado no campo tão dinâmico? Então, vamos lá. A Med Senior é uma empresa que está crescendo muito também, né? Uma empresa que foi bem disruptiva e talvez inovação na veia, porque focou num público, num grupo de pacientes que a princípio as operadoras não queriam trabalhar com elas, que são um grupo de pessoas idosas. Ou seja, na visão da operadora era sempre o idoso é mais sinistro, vai ficar mais doente, vai consumir mais. Então chega um grupo de pessoas e fala, cara, eu quero investir nessas pessoas para fazer medicina preventiva, ou seja, como é que faço para ela não gastar tanto? Eles viram um caminho com a medicina preventiva, que fez muito sentido, assim. Só que, para você fazer uma operação escalar de fato, para você ter muita gente dentro, clientes, você tem que ter uma análise Big Data, você tem que ter uma operação funcionando em tempo real e proativamente, né? E aí um dos grandes desafios foi a gente conseguir colocar dentro da operação, porque todo mundo fala dessa transformação tecnológica, de fato é uma coisa que não acaba, não para, porque a gente está sempre, a sua jornada mostra o caminho que sempre foi seguindo, né? E daqui a 5 anos vai ter alguma outra coisa diferente, né? Então essa transformação que continua, e a gente viu algumas oportunidades, Léo, assim, principalmente relacionado à análise de dados. A gente começou estruturando a parte toda de dados, com a minha visão médica, então é mais fácil para mim para entender uma patologia, o que é, o que não é, uma jornada do paciente no centro cirúrgico, no pronto-socorro, uma jornada dentro de uma operadora de saúde, e a gente começou a se antenar com as novidades do mercado, algumas são hype, mas algumas a gente entende que veio para ficar. A inteligência artificial, eu fiz a torre de inovação, dentro da torre de inovação eu fiz a torre de inteligência artificial, é uma coisa que eu gosto muito, que eu estudo muito, e a gente já está conseguindo colher frutos, tá? Colher frutos no sentido da gente conseguir coletar dados mais rapidamente, trabalhar com predições, trabalhar com automações, trabalhar principalmente com essas LLMs, da gente conseguir ter algumas funções dentro da nossa operadora já designadas para a inteligência artificial. Então essa é uma das torres que eu comando hoje lá também. A gente tem uma torre de fomento que busca oportunidades do mercado, a gente tem muitas parcerias com universidades, com centros de pesquisa, trazendo devices, trazendo dispositivos como o Sense Shoes, que é uma palmilha que a gente está trazendo agora, que tem vários sensores lá que você consegue colocar o paciente ali, você visualizar se aquele paciente tem chance de ter uma queda maior. Pode ser que eu tenha uma pisada diferente de você, eu vou ter uma chance de ter uma patologia, uma fratura maior do que ele, um pé diabético. A gente tem alguns outros devices lá também trazendo, e a gente tem esse núcleo de inovação, principalmente visando H1, tá? Ou seja, uma operação que está acontecendo agora e precisa de ajuda, mas a gente pensando H3 também lá na frente, o que nós podemos... eu tenho se antecipar, né? Uma das minhas funções hoje é pegar o futuro e trazer para o presente. Assim, tem que me preparar. Uma tendência lá. A gente quer chegar em 2030 com 1 milhão de vidas. Então a gente mapeou o que eu preciso para chegar em 2030 com 1 milhão de vidas. Então esse é o meu papel hoje, assim, de transformar essas pessoas. E para mim é muito difícil, assim, Léo, não é fácil, porque eu tenho uma visão médica, nós aqui somos da geração X, e a gente trabalha muito na tecnologia geração Z, é diferente, não é a mesma coisa. Então, os propósitos são diferentes, as ideias são diferentes, e eu trago uma galera que está comigo aqui agora muito boa, mas que talvez precisa cada vez mais melhorar na operação saúde. Então, como é que você junta uma operação que precisa de determinadas necessidades com uma operação tecnológica? Então, meu desafio diário hoje é trazer a realidade e transformar isso em um produto, em uma solução. E além disso, Léo, uma grande dificuldade que a gente tem é o letramento digital. Assim, quando a gente fala de um cliente com 50, 60 anos,
a gente tem pessoas que não têm ainda a habilidade de pegar um dispositivo e entrar num sistema, entrar num aplicativo, conversar, e fraude, sujeito a fraude, que alguém vai ligar, ele vai acreditar que estão cobrando alguma coisa. Então, além que tem desafio de cultura desses clientes que estão entrando para que eles consigam usar as ferramentas. Então, a gente tem, inclusive, oficinas de tecnologia para ensinar a pedir Uber, por exemplo, né? Acessar o nosso aplicativo. Então, a gente acha que é de um jeito, mas na hora que a gente vai para a ponta, ouve o cliente, é outra. Então, a gente tem que sempre estar se adaptando. E o meu desafio diário é esse, né? De tentar ajustar, trazer esse futuro para agora e as pessoas entenderem a necessidade dos nossos clientes, né? Bom, Giuseppe, você já mostrou aí que DNA de coragem você teve, né? Houve algum momento que você pensou em desistir? Vários. Vários. Assim, a minha vida era... A vida da minha família era muito confortável, né, na Inglaterra. Assim, eu ganhava extremamente bem pelo que eu fazia. Um padrão de vida bem elevado, assim. E em vários momentos, assim... E eu trabalho desde os 16 anos de idade, assim, desde quando eu saí de casa para entrar na universidade, eu trabalho e me sustentei. Então, você chegar no momento onde você gastou todo o seu dinheiro, você está morando a sua esposa grávida do segundo filho, você morando num 2 quartos, num prédio muito duvidoso, sacou? Dirigindo um Fiat Uno 1002 portas, sem ar-condicionado. E tendo ainda assim, a oportunidade de voltar e no outro dia tá trabalhando muito bem empregado no mercado financeiro de Londres. Isso assim, isso bateu na minha cabeça várias vezes, assim, você começa a pegar dinheiro emprestado com sogro, com irmã, para poder, não para você investir e ter retorno, para você poder pagar as contas, para você viver mais um mês, entendeu? Então, vários momentos, assim, muito sombrios, assim, né? E você, nesses momentos, assim, empresa pequena, você sempre está sozinho, né? Você não tem tempo de fazer networking, de conhecer pessoas, você tá assim, domingo de madrugada, olhando para a conta de banco da empresa, olhando para que você tem que pagar na outra semana, e você tem que, assim... almoço para comprar janta. 7 horas da manhã, eu tenho que tirar um coelho da cartola, eu tenho que fechar alguma coisa, pedir um adiantamento para ver se algum cliente pode adiantar uma grana para você sobreviver aquela semana e conseguir dar as contas. Então, assim, são momentos muito complicados, assim, né? E, assim, mas aí eu olhava para as pessoas que estavam na empresa, assim, o engajamento, várias famílias, eu nunca tinha sido empresário, então eu nunca tinha nenhuma família dependendo de mim, e várias pessoas que dependiam de que aquilo desse certo, entendeu? Então... Isso aumenta a responsabilidade. Isso aumenta a responsabilidade. Mas, assim, eu acho que tem um custo absurdo, assim, né, de presença como pai, você trabalha muito, o custo de ter baixado o padrão de vida, menos que momentaneamente, assim, por alguns anos da minha família, acho que foi um peso, assim, grande, entendeu? Não que eu tenha tido nenhuma sequela, eu acho que... mas olhar esse filme todo, né? Assim, no momento pô, meu filho não pode ir naquela escola mais, eu tenho que tirar ele daquela escola. É pesado. Né? Assim, você tem que tomar algumas decisões que você não gostaria de ter tomado, né? Mas, assim, cara, eu nunca fui uma pessoa de desistir fácil, entendeu? Eu sempre... Isso está muito no empreendedor, né? Está muito imbuído ali. Mas obviamente tem um custo, né? Tem um custo, as pessoas ao redor, assim, todo mundo paga um pouquinho o preço da ausência, da falta de paciência, às vezes, assim, de você... mas, enfim, cara, não me arrependo da jornada, eu acho que foi a escolha certa. Está sendo, né? Mas assim, em vários momentos você
passa pela sua cabeça, e se, né? E se eu abandonar tudo, e se... Concordo muito. Não é fácil. Marcos, quais os aprendizados mais valiosos sobre resiliência e adaptação ao longo da sua carreira? Olha, Léo, acho que resiliência é uma coisa que você quer, se você quer empreender, se você quer liderar, acho que é uma coisa que tem que ser nato sua. Várias vezes eu quis desistir. Um empreendedor aqui do Espírito Santo, uma vez eu vi numa palestra falando, e eu me senti muito assim, não, cara, meia-noite eu durmo igual uma criança. Que legal, eu acordo 2 horas para chorar, assim, de fato. Porque em alguns momentos você tem uma vida confortável, você tem a escola do seu filho, que já está tudo alinhado. Quando você quer o novo não vem com um manual de instrução, né? Você tem que ter coragem de enfrentar aquilo ali, e aí vem a resiliência. Até que ponto você consegue liberar um tempo seu para poder abdicar da sua saúde física, da sua saúde mental, a ponto de você querer, de fato, empreender, de querer inovar, de querer liderar. Então, acho que muitas vezes a gente para pensar, de fato, se esse equilíbrio está salutar, está saudável, né? Se continua dessa forma ou não. Várias vezes, eu faço isso todos os dias, essa leitura eu acho que é importante para todos nós. Então, quando a gente tem essa leitura, e está muito claro que isso pode ser um problema, se você não conseguir enfrentá-lo, você pode ter decepções a curto prazo, e isso pode te frustrar, e pode você cair lá na frente. Então, acho que olhar para o seu caminho diariamente, acho que é importante para te redirecionar. Então, esse é meu posicionamento. Mas, assim, eu acho que a maturidade também, ela te faz pensar mais nisso, né? Mais novo, assim, com 29 anos, você atropela as coisas, faz uma coisa atrás da outra, você sai literalmente causando um rastro de destruição e você só tem o seu objetivo. Mas é verdade, a maturidade nos faz assim, você acordar de manhã, pensar no seu dia, pensar no que você fez ontem, planejar. Mas existe uma dificuldade muito grande, que eu tenho quase certeza que é a sua também, a capacidade da gente ver a quantidade de coisa que nós podemos fazer e conseguir priorizar o que de fato nós vamos fazer. Acho que isso vem com a maturidade. Sim. Porque a gente começa uma coisa e já viu que tem outra no lugar, então acho que essa matriz de priorização da sua carreira, da sua vida, da sua equipe, dos seus produtos é essencial. Senão não tem entrega, né? Senão não tem entrega. Você pensar e não executar, mas você tem que justamente saber fazer isso aí. Trazendo essa visão de futuro aí, cara, então estar no nível acima também que significa esse olhar adiante. Você falou aí, só pessoal, entender H3 é buscar antecipar tendência, enxergar oportunidade, entender movimentos de mercado, correto? A saúde está mudando rapidamente. O que você enxerga como principal transformação do setor nos próximos 5 anos e como os profissionais devem se preparar para isso? Bom, Léo, hoje a gente tem um pouco mais de 200 milhões de pessoas no Brasil, né, e 25%, menos um pouco, 50 milhões tem plano de saúde. Então, você tem ainda 3/4 da população ainda que depende do SUS. E o SUS tem, obviamente, suas qualidades, mas também tem as suas limitações. Então, e os custos estão cada vez aumentando mais. A gente fala sempre que saúde não tem preço, mas tem custo, né? Então, quem paga essa conta? Né? Planos de saúde cada vez mais caros, SUS cada vez consumindo mais recursos, e quando você vai na ponta, você não está vendo essa melhoria do tratamento, melhoria da qualidade de atendimento. Então, principalmente para mim, eu tenho uma visão que de hoje até os próximos 5 anos, se nós não melhorarmos a eficiência operacional, nós não vamos conseguir pagar essa conta, nós brasileiros não vamos conseguir pagar essa conta daqui a 5 anos, porque os custos estão infinitamente crescendo em detrimento aos valores praticados hoje, e a qualidade não está retribuindo da mesma forma. Então, se a gente não for eficiente, o que eu falo ser eficiente? Tem muitas tarefas hoje, e eu acho que a tecnologia ajuda bastante, tarefas repetitivas, tá? Que podem ser delegadas para uma inteligência artificial e vão ser delegadas para uma inteligência artificial. Então, é até uma preocupação das pessoas que hoje estão na área de saúde e outras áreas também, focarem em inovar, focarem em saber o que estão fazendo ali e que pode sim ser substituído. Eu acho que acredito muito que
uma determinada tarefa vai ser substituída amanhã, uma função vai ser substituída daqui a 3 meses, e uma profissão pode ser que daqui a 1 ano já não exista mais aquela determinada profissão. Então, essa questão de eficiência operacional, acredito muito que isso deva acontecer. Se a gente não fizer isso, a gente está num precipício aí com um chão muito próximo ali para cair. E acho que as pessoas têm que se preparar para o novo, tá? Preparar para o novo, mais uma vez, dói, não é confortável, custa tempo, um tempo seu do lazer que você vai deixar de fazer para você absorver essas novas demandas, mas é necessário. Então, acredito muito, os médicos, os enfermeiros, que o que eles estão fazendo hoje, se eles não se prepararem, ano que vem, alguém vai substituí-lo. A gente tem uma geração nova de médicos entrando, mais tecnológicas, mais antenados com redes sociais, mais próximo dos conceitos que a gente demorava meses até pegar, juntar todas aquelas informações e chegar numa conclusão. Então, eu tenho exemplos práticos. Assim, ontem eu dei uma tarefa para determinado colaborador meu e eu faria dessa forma, assim, hoje de manhã, antes de vir para cá, ele me entregou. Falei, cara, essa aqui é a minha primeira visão e faz total sentido. Uma coisa que a gente não conseguiu até hoje, é a primeira vez, e que se a gente tivesse tentado de outra forma, a gente não teria conseguido, entendeu? Então acho que todos nós da área de saúde temos que estar preocupados em não ficar confortáveis. A gente tem que chegar em casa e pensar o que as coisas estão acontecendo. Ao mesmo tempo, Léo, estamos passando uma fase difícil também de tantas informações chegando ao mesmo tempo, e a gente saber selecionar o que de fato eu quero fazer, o que eu quero me especializar, qual dor que eu quero resolver. Não dá para a gente ter essa obesidade de tecnologia na sua cabeça chegando todos os dias. Escolhe uma ferramenta, 2 ferramentas, 3 no máximo, se especializa naquilo, tente resolver os seus problemas com aquelas ferramentas especificamente, depois você vai para a próxima. Assim, eu tomo muito cuidado de ter esse arsenal tecnológico também ao meu dispor. Tem mais 10 aqui, beleza. Essa daqui eu vou me concentrar agora. Quando essas ferramentas aqui não estiverem me entregando, eu vou buscar uma nova próxima aqui, e aí vou colocar, substituir ou acrescentar. Mas a minha visão muito clara é que nós da área de saúde temos que nos incomodar com o momento atual. Sim. E aí vem muito, talvez, daquele momento, depois até queria que você falasse um pouco, nos anos 2000, a gente começando a internet, você falou de escada, a dificuldade que a gente estava, mas ao mesmo tempo a oportunidade que se abriu. Assim, eu acho que nesse momento que nós estamos passando aqui agora, a gente tem internet, a gente se comunica com qualquer lugar do mundo totalmente acessível, a gente tem ferramentas dentro do nosso computador aqui hoje que nós somos capazes de fazer uma inteligência artificial, fazer um programa, resolver uma solução, resolver um problema que a gente tem aqui hoje, e eu não sei se as pessoas estão de fato enxergando essa oportunidade que está aqui na nossa cara. Eu vejo que a gente está numa Eu transformação. acho que o impacto do que está acontecendo agora, nesse exato momento, no mundo da tecnologia, vai ser maior do que a internet, eu acho. Porque ninguém fala de internet mais. A internet, assim, ela existe, eu não falo, pô, a internet. Eu acho que a IA vai ser a mesma coisa. Sim. Você vai ter uma IA para tudo. E eu fico assim, toda vez que eu olho para qualquer tipo de ramo, eu vejo uma oportunidade de IA. E, assim, eu estava curioso para ver dentro da Medicênio o impacto para o paciente, se vai chegar ao nível da IA, vocês trabalham com prevenção, né? Prevenção. A partir de quantos anos? 49 anos. Então, eu tenho 48. Assim, ano que vem eu já posso ser. eu já posso ser Medicênio. Exatamente. E eu vejo dentro dos outros planos de saúde, eles nenhuma preocupação em cuidar de você. Eu me cerco de bons especialistas, bons médicos, bons exames para poder enxergar as minhas taxas, como eu estou de saúde. E é interessante esse approach de vocês, mas vocês vão colocar tudo dizendo uma IA e vão poder fazer algumas predições sobre onde nós queremos chegar. Então, te explicando um pouco assim, por que hoje os planos, as operadoras não se preocupam tanto? Porque o tempo médio de permanência no plano de saúde é de 2 anos. Entendi. Então, assim, você imagina que eu vou investir em você
para daqui a 2 anos você trocar de plano de saúde. Entendi. Então, a nossa ideia é a seguinte, ele vai ficar conosco mais de 2 anos. Sim. Ele vai Uma criar jornada. uma jornada Uhum. conosco, um caminho conosco. E como é que começa essa jornada? A gente vai gastar mais, a gente vai coletar exames, vai coletar informações desse paciente e a gente vai categorizar esse paciente, nós já fazemos isso, Uhum. para uma linha de cuidado específica. Perfeito. A sua necessidade é diferente da minha, que é diferente dele, que é Sim. diferente da minha mãe. Sim. Então a gente categoriza isso, a gente dentro de casa, e a gente tem a linha de cuidado. Como é que a IA ajuda hoje? Tem informações, por exemplo, que eu preciso saber de você, e hoje eu tenho que ter uma enfermeira para te ligar para fazer 4 perguntas. Uhum. Se uma pergunta estiver ruim, eu vou transferir para o Léo. Uhum. Tá? Então, assim, por que a IA já não pode fazer isso e já fazer essas perguntas e o transbordo daqueles pacientes que Sim. deveriam ir para o Léo, a gente já vai automaticamente. Então, a gente otimiza o processo. Ainda está muito pouco chegando na visão do cliente ele ver essa entrega de valor com Sim. IA. Mas o que a gente pode entregar hoje, ele entender? Um plano de saúde de menor valor. Sim. Ou seja, se a gente está conseguindo melhorar a operação Sim. do ponto de vista financeiro, a gente não passa esse custo para o cliente. Então, hoje a Meg Senior é um plano de saúde competitivo no Brasil. Sim. Por isso que nós estamos em 8 estados, uma sinistralidade baixa e um plano de saúde percentualmente que mais cresce no Sim. Brasil, em todos os quesitos ou quase todos os De quesitos. quebra, eu acho que era você conseguir trabalhar aí na melhoria da saúde do paciente também. Eu acho que falta. Não existe nenhuma interação dos planos convencionais com o paciente. É só Sim. aprova isso, faz aquilo. Exatamente. E você trabalhar com a melhoria da saúde do paciente, eu acho que todo mundo ganha, porque ninguém quer ficar doente, ninguém quer estar hospitalizado, e é bom para o paciente e é bom para a gestão do Hoje plano. os planos de saúde tradicionalmente é um plano de doença, né? Exato. Você vem para cá quando você fica doente. Não, exato. cara, eu não quero que você fique doente. Exato. Entendeu? Então, assim, de fato, foi o que me motivou, esse propósito. Assim, eu vou ganhar, você vai ganhar. E a comunidade, esse ecossistema vai ganhar. Então, esse que é o ponto que eu acho que é importante e que eu acho que todo mundo deveria seguir. Sim. Então, assim, não tem novidade, não tem nenhum tipo de... Tem que ter vontade para fazer. Cara, né? e os avanços tecnológicos, assim, através de exames hoje e predição de doenças futuras, assim, obviamente deve ter uma linha ética que você não pode, você não pode romper, né? Mas assim, hoje, assim, pelo pouco que eu leio, você consegue até ter predição de alguns tipos de câncer que você pode ter no futuro. Tipos de câncer. E eu iria muito antes, assim, muito antes dessa linha. Eu tenho um exame alterado, chegou uma hemoglobina ou uma tomografia alterada, alguma coisa, esse fica lá no meu banco de dados. Sim. Até ele pegar esse exame, mostrar para o meu médico, para entender que aquela condição, quanto tempo isso passou. Não, aí a gente ler na hora, alertar na hora, já avisar o médico, liga para esse cara aqui que tem um pontinho aqui. Exatamente. Que pode ser o começo de algum... A gente faz, por exemplo, varredura em todos os sistemas prontuários, buscando palavras-chave, com machine learning, por exemplo, e a gente categoriza aquele paciente. Eu ligo para você e falo, cara, você precisa ir para o nosso programa Prime Diabetes? Eu falo, não preciso não. Eu preciso. Se é essa condição aqui, estou marcando uma consulta para você semana que vem, você pode? Eu já queria esse alerta. Aí a gente consegue ver a hemoglobina glicada de entrada, um plano terapêutico para ele, e a hemoglobina com 3, 6 meses, você vê a diferença. Então, isso, a entrega de valor. É um plano de saúde, como você falou, um plano... Não de doença. Não de doença. Exatamente. As oportunidades são muitas, né? A IA, o médico hoje, tem essa relação lá, tem IA, não vai substituir o médico. Não vai substituir, mas o médico que não souber usar a IA, cara, ele está fora. Qualquer profissão. Assim, qualquer falando na linha vai ser para qualquer profissão. Qualquer. O engenheiro que não souber usar a IA vai ficar para trás, o médico... Vai ficar para trás. E na radiologia, né, Léo? Não, acho que na então, radiologia você tá ontem eu vim da Hospitalar, né, maior feira da América Latina. Bicho, eu fiquei impressionado com a quantidade de aplicações de IA. Sim. Hoje, dentro da Elo, na empresa que eu fiz, em relação usando tecnologia, está no meu DNA de todos usar, buscar as melhores ferramentas para a gente implementar, para trazer eficiência. Trazer eficiência, isso daí. Pô, e assim, as pessoas têm que acordar. Isso... cara, eu acho que o diagnóstico de imagem está muito claro de que uma IA ela é muito mais rápida e eficiente do que o olho do ser humano. Na radiologia foi muito, muito bem aceito, porque a radiologia ele já nasce num ambiente tecnológico, assim, de máquina, então ele já está muito habituado com isso. E há padrões, né? Já no banco de dados, e aí a gente consegue ensinar. O resto,
no sentido o restante da operação, ainda os dados são muito subjetivos, então Sim. essa padronização dificulta um pouco mais, mas é o que a gente busca, né? Sim. Saindo aqui da medicina aqui, Giuseppe, então inteligência artificial, cibersegurança, produtividade, qual dessas frentes você acredita que realmente vão transformar o ambiente corporativo nos próximos anos? Cara, assim, é um mix de tudo. Ele falou uma coisa aqui que assim ficou e é a mais pura verdade. O primeiro trabalho dele foi organizar os dados, governança de dados, porque sem uma base de dados sólida, um data lake sólido, onde não existe confusão de qual dado é qual, porque você pega, vamos pegar a Aiko, eu tenho 5 sistemas e eu tenho informação desses clientes nos 5 sistemas, mas eles não estão normatizados. Então, nosso primeiro trabalho foi normatizar todos esses dados e depois tentar entender, botar governança naqueles dados para que a partir dali a gente começar a brincar com automação, começar a brincar com IA e chegar ao ponto que a gente está hoje, onde a gente lançou há 6 meses atrás o Maico da Aiko, e toda a interação, isso começou pelo departamento de cibersegurança, toda a interação hoje do meu cliente, do gestor de cyber, ele pode abrir o WhatsApp, ele conversa organicamente, manda áudio para o Maico falando, cara, como é que tá os meus ataques hoje? Aí ele vai lá, lista, algum crítico que não foi atendido ainda, aí ele fala, bom, beleza, abre um chamado para mim, para fulano. Então, ao ponto de, ontem, um dos diretores de uma empresa que é cliente nossa há muito tempo, ele sentou do meu lado no restaurante e falou, cara, esse negócio do Michael é muito legal. Eu falei, mas você tá usando? O cara é o diretor. Assim, rapaz, a gente sofreu uma tentativa de ataque que parou o nosso site por 10 minutos, eu tenho que ir lá no board explicar, e, porra, tinha um nome muito complexo, e eu pedi ao Michael, falando assim, cara, eu tenho uma reunião com o board da empresa que não sabe nada de tecnologia, eu preciso que você me explique isso como se fosse para eu explicar para um cara que não entende nada. E o cara, ele me mostrou a explicação, eu tirei um print e mandei pro Guilherme, falei, Guilherme, olha isso daqui, cara, tem que virar case, entendeu? Então, assim, é muito legal você estar nesse estágio, mas o que a gente vê muito no dia a dia é muita gente assim, não, tem que colocar IA, tem que colocar IA, tem que colocar IA. Aí você vai ver para a estrutura de dados do cara totalmente dispersa, desconexa, não normatizada, e não vai conseguir. Assim, não vai, a IA ela é tão eficiente e inteligente quanto a base de dados. Quanto a gente consegue ensinar. Exatamente, consegue ensiná-la. Ali anterior. Porque se os dados não forem corretos, ela vai te dar informação errada. E informação errada para tomar decisão pode ser o fim do seu negócio, entendeu? Então... um bom ponto aí. E assim, a partir do momento que você tem uma boa estrutura de dados, eu acho que você automaticamente vai conseguir achar novas aplicações que vão aumentar a eficiência. Assim, no nosso caso hoje, vou dar 2 anos atrás, a gente recebia um alerta de cibersegurança, um bom analista, ele ia receber aquele alerta, ele ia demorar 15 minutos para entender se aquilo era ou não era e qual era o plano de ação que devia ser tomado. Com automação, enriquecimento de dados e com IA, em menos de 35 segundos hoje, chega na mão de um analista o que ele tem que fazer. E assim, dependendo do que for, a IA também vai executar. Se for assim, uma conta de e-mail que vazou a senha, foi identificado que vazou a senha, assim, o analista vai ser notificado, mas a conta já foi bloqueada em menos de 30 segundos, entendeu? Então, eu tô falando assim, de um ganho de produtividade que... Performance, né? Inexplicável. Isso gera resultado. E às vezes, assim, em 20 minutos, se for 3 horas da manhã, o cara recebe 10 alertas, como é que por mais pessoas que eu tenho, como é que ele vai dar conta de olhar aquilo e processar e executar? Ação, né? Isso aí. Então, nesse caso, assim, a gente tá reduzindo ao máximo o nível de atendentes nível 1. Mas
o valor do atendente nível 2 é muito mais elevado, porque é um cara que entende e é um cara que constantemente está alimentando a IA com playbooks e com novas... Fine tune, né? Fazendo aprimoramento. Exatamente, né? entendeu? Então... Bom. É isso aí. Então, vamos entrar no tópico aqui de desenvolvimento pessoal, né? Por trás de grandes líderes, né? Estou na frente de dois aqui, existem rotinas, valores, práticas que nem sempre são visíveis. O desenvolvimento pessoal é um alicerce para manter o nível alto, ok? Marcos, como você cultiva a sua saúde mental e o equilíbrio para continuar inovando no setor que tanto te exige? Bom, excelente pergunta, Léo. Não é fácil. Cada dia mais eu tento correr atrás de equilibrar a prática do trabalho, a saúde física e também a saúde mental. Uma família ajuda muito a te direcionar, eu acho que esse é um ponto fundamental. E uma das coisas que eu faço, e eu acho que eu faço muito bem, é deixar os problemas do trabalho no trabalho. Eu não levo o problema para casa. Às vezes até minha família fica questionando, você não tem problema? Eu falei, não, não queira saber, vamos continuar jantando. Então, eu acho que você conseguir ter essa ruptura, no bom sentido, de não trazer problemas para casa, eu acho que é muito legal. E eu acho que ter um hobby, a gente estava falando, eu toco um pouquinho de guitarra, gostaria de ser um guitarrista, hoje eu sou um curioso, mas aquele é meu momento lá, que eu toco tudo desafinado, mas aquilo ali me traz uma saúde mental, extravasa os meus desejos, as minhas vontades. Eu acho que cada um tem que buscar qual é o seu hobby, qual é a sua... onde a sua saúde mental ela tem mais um high ali quando você faz aquelas determinadas coisas. Então, foco muito em família, momentos com a família que me ajuda muito saúde mental e foco muito nesses momentos de prazer, às vezes individuais, como tocar guitarra, que ninguém quer ficar do meu lado, mas também não trazer para casa esses problemas diários, que eu acho que é o desafio, né? Top. E José, você também com essa trajetória aí marcada por disciplina, visão, que hábitos que você não abre mão no seu dia a dia como CEO? Cara, assim, eu desde sempre eu acordo muito cedo e faço, desde criança, faço uma atividade física. Então, minha rotina não importa onde eu estiver, se estou em Vitória, eu estou em São Paulo, acordar às 5 horas da manhã, tomo várias vitaminas, várias coisas para impulsionar meu dia e sempre treino 1 hora por dia, pesado todos os dias, limpa minha mente e eu consigo, assim, as minhas manhãs até depois do almoço são muito produtivas, com essa clareza de pensamento e uma energia boa. Então isso faz parte da minha rotina. No dia que eu fico 2, 3 dias sem fazer isso, eu perco produtividade, eu fico menos afiado com as minhas decisões. Então eu preciso de extravasar todo dia. Assim, eu tenho muita energia dentro de mim, mas eu preciso de pegar a energia ruim e deixar lá no treino para poder ter um pouco mais de clareza e energia. E alimentação, eu tento alimentar bem, assim, e sempre, toda semana eu estou com bons amigos, conversando e trocando ideia. Eu acho que essa parte social ela é muito importante também. Alguma coisa completamente desconexa do seu dia a dia que tira um pouco do foco Importante. Isso é muito legal. Tem um negócio da música aí também, né? Que assim, eu tô assim. Eu queria falar, né, Léo? Agora você não, desde muito novo, quando eu fui para Inglaterra, eu me envolvi muito com música eletrônica. Então eu gosto, de vez em quando, eu tenho toda a aparelhagem de DJ e volta e meia Volta e meia, outro dia eu fui na sala dele e falei, o que teve festa aqui? Volta e meia, assim, às vezes eu até toco na casa de amigos, assim, eu gosto muito de tocar, eu me perco ali, né? Já dá para fazer uma festa aqui, DJ, guitarrista. Eu assim, fui um pouco fominha de picape, então quando eu começo a tocar, vai. Bom, a gente vai caminhando aqui pro final, cara, e eu queria saber de vocês, antes de encerrar,
É uma pergunta que eu sempre faço para os nossos entrevistados aqui. O que significa para vocês nível acima em suas vidas e carreiras? Pode começar, José. O que significa nível acima em carreiras, cara? Assim, é um pouco até grosseiro falar que eu estou no nível acima. Eu fico meio sem graça, assim, porque... Mas você busca esse nível. Mas não importa onde você esteja, se você olhar ao redor, sempre vai ter alguém mas tem as inspirações, alguém muito mais acima, né, do que você. Mas assim, eu me sinto muito, muito confortável hoje em ocupar a posição que eu ocupo. Eu me sinto muito maduro em poder gerenciar uma empresa do porte da Aiko hoje, coisa que há 29 anos atrás eu me sentia o tempo todo como um impostor, entendeu? Assim, você provar para você mesmo. Você nunca se sente confortável, você nunca sabe se está fazendo a coisa certa ou não, você sempre toma as decisões, mas com um pouco de incerteza, e hoje eu me sinto muito confortável em ocupar essa cadeira e entender quais decisões precisam ser tomadas, assim. Isso é uma tranquilidade. Eu sofria muito com isso no passado, eu deixava muito angustiado e agoniado, e eu acho que essa clareza de você entender o tempo das coisas, assim, vou começar um projeto agora e as pessoas chegam com você, não, daqui a 3 semanas vai estar tudo rodando, você senta assim, não, cara, isso aqui vai demorar 6 meses, isso aqui vai demorar 6 meses, porque isso tem que virar um produto no final, e no mínimo 6 meses, vai dar certo, mas vamos com calma, assim, isso é muito satisfatório para mim, então eu me sinto nesse quesito, assim, que eu tô um nível acima, entendeu? Então... e isso é paz também, né? Paz e tranquilidade. Eu acho que você tá isso aí. Tá em paz, é muito importante. E aí, Marcos? Bom, Léo, acho que assim, nível acima para mim, eu acho que você ter essa inquietude de querer fazer o novo, o diferente, não se acomodar, e eu acho que a gente tem conosco essa obrigação, em bom sentido, de buscar sempre isso para te dar um prazer, para te dar uma motivação. Eu acho também não só para a gente, para as pessoas que estão ao nosso redor. Sim. Todas elas estão no nível que elas precisam subir. Então, sim, assim, acho que a gente saber delegar, a gente saber construir talentos, a gente como líder dar oportunidades para as pessoas que estão ao nosso redor. Acredito muito, assim, que o líder não é aquele mais inteligente da sala, assim, sabe? É o cara que consegue botar a gente na sala boa, que interaja e saiam soluções. Então, assim, cada vez mais eu busco delegar com responsabilidade, obviamente, mas que a gente consiga errar rápido, que a gente consiga errar menos cada vez mais, mas que tenha essa liberdade. Então sai um pouco esse líder que tem aquelas rotinas de chefe e entra mais uma liderança que dê oportunidade para as pessoas crescerem. Cada uma tem seus objetivos, entender cada uma delas como que você pode agregar para levar ela para esses objetivos. Então acho que nível acima para mim é ajudar você mesmo e ajudar as outras pessoas a atingirem o seu propósito, né? Acho que esse é o ponto. Legal. Bom, Giuseppe, uma frase que define Giuseppe, e na sequência, onde que nossa audiência aqui vai te encontrar? A audiência que eu vou encontrar... Vai pensando aí, Marcos. Não, você divulgar o seu trabalho, a Aiko, mas... Assim, bom, uma frase que te defina. Cara, assim, a vida inteira, todo mundo... A resiliência é uma palavra que sempre ecoa aí, né? Não da minha boca, mas das pessoas que conheceram minha trajetória. Então, acho que Giuseppe é uma pessoa resiliente, que... Ai, caramba. É complicado essa pergunta aí, bicho. Você podia ter falado antes sobre isso aí, pô. Deveria ter jogado no chat GPT. Vou passar pro Marcos aqui, vou te dar mais um minutinho. Vai, eu acho que você deveria continuar com ele. Bom, Léo, eu acho que, não uma frase especificamente, mas eu acho que algumas palavras que me definem, resiliência também, eu acho que o questionamento, assim, eu sempre fui muito questionador e continuo sendo questionador, eu acho que isso me fez uma pessoa melhor, em todos os sentidos. Então,
Acho que a gente tem que sempre se questionar um pouco, saber se aquilo que você está fazendo de fato é bom para você, é bom para as pessoas, é bom para o seu mundo. Então sempre me questiono, então sou uma pessoa que tem esse perfil. Eu tenho que entrar mais nas redes sociais, eu sou muito devagar em relação a isso, eu tenho um Instagram, você vai deixar ela depois lá embaixo, que eu também não sei meu Instagram de cabeça, mas eu tenho que me posicionar mais nas redes sociais e tentar compartilhar mostrar, um pouco as coisas que a gente está vivendo, porque tem tantas soluções, tantos produtos, tantas dores que eu passo e posso compartilhar com as pessoas, né? E principalmente para as pessoas que estão começando e estou com um problema aqui hoje, como é que eu resolveria? Então acho que esses são os pontos que eu acho que eu gostaria de um dia ter um pouco mais de espaço para fazer isso, que eu acho legal. Então, cara, assim, eu queria agradecer muito a presença de vocês, tá? Pô, para mim foi enriquecedor, é muito legal ver a trajetória e queria agradecer também esse espaço, que é o Estúdio Conceitual. O Estúdio Conceitual fica aqui em Bento Ferreira, é uma loja que se vende aqui do tapete aos sofás que vocês estão vendo, revestimento. Então, com isso a gente consegue ter vários cenários, né? A gente está indo aí para o 8ª ou 9ª edição das nossas gravações e vocês podem perceber que a gente, dependendo dos convidados, a gente consegue... Maravilhoso local. Né? O local é bem bacana, de fácil acesso. E agradecer o Leonardo Demoner, que é o dono daqui. E vai ter o pessoal, vou pedir para botar aí indicações e como chegar e visitar a loja, tá? E assim a gente chega ao final de mais um episódio, tá? Eu espero que, com certeza, os dois aqui trouxeram muita história das suas jornadas, insights, provocações, né? E assim a gente termina esse episódio. Gostaria que vocês, se gostaram, indicassem para outros colegas, né? Identificar o crescimento do nível acima, um crescimento orgânico, tá certo? Então a gente está começando, mas a ideia é trazer pessoas que tragam insights em N áreas, porque hoje a gente é um complementar, a gente não consegue ser melhor em tudo, mas se aliar a boas pessoas em tudo. Então, assim, eu finalizo o episódio de hoje agradecendo vocês. Muito obrigado, Léo. Obrigado, valeu. Léo. Parabéns aí pela jornada. Um prazer enorme. Valeu, galera. Valeu, Valeu, José. Valeu. Um abraço.